Cidades Polo atenderão servidores da educação com serviço de plano de saúde. Procon AM notifica fábrica de materiais de construção sobre preço do cimento. Taxa de desocupação no Amazonas cresce para 16,5% no segundo trimestre de 2020. Amazonas fecha mês de julho com saldo positivo de quase 3.000 contratações, segundo o CAGED. Loterias da Caixa. Quina acumula e Lotofácil tem 2 ganhadores. Após sequência ruim, o Atlético Paranaense demite o técnico Dorival Júnior. Flamengo teme perda de craques para o Benfica. Governo federal amplia o número de atividades que podem trabalhar nos domingos e feriados. IBGE diz que desemprego cresce em 11 estados no segundo trimestre. Bandidos fortemente armados invadem ônibus da linha 356 e assaltam 80 passageiros. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, está começando agora. 5:53. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura na marca dos 24 graus, umidade relativa do ar em 83%. Segundo o Instituto Climatempo, é de 67% a probabilidade de chover 18 milímetros hoje. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus centígrados. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também prevê pancadas de chuva para hoje e eleva a máxima para 31 graus centígrados. Sábado, 29 de agosto. Chegamos aos 241 dias do ano e faltam 125 para terminar 2020. Dia do Martírio de São João Batista. Também é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e o Dia Internacional contra Testes Nucleares. As águas do Rio Negro baixaram mais 13 centímetros nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 25 metros e 26 centímetros. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Portugal reconhecia a independência do Brasil em 1825. Hong Kong era cedida à Inglaterra pela China após ser derrotada na Primeira Guerra do Ópio em 1842. Automóvel, o primeiro no Brasil pertencente a Bittencourt Sampaio, era licenciado no Rio de Janeiro em 1903. Aviação. O dirigível alemão Zeppelin completava a volta ao mundo em 1929. Nascia em 1958 o cantor, compositor e dançarino americano Michael Jackson. Agora 5:55 em Manaus. Local. Bom dia, Arane Sampaio, bom dia você ouvinte. Vamos às primeiras notícias do dia. O governo do Amazonas passou a incluir tradução simultânea em Libras, língua brasileira de sinais, nas publicações em vídeos e lives transmitidas pelas redes sociais oficiais do estado. O trabalho tem como objetivo garantir inclusão e acesso à informação para a comunidade surda, que poderá acompanhar as ações, programas e serviços de diversos setores do governo divulgados via internet. A acessibilidade tem sido uma das prioridades da Secretaria de Estado de Comunicação Social. Agora, ampliamos nossas ferramentas de inclusão com a utilização das Libras nos conteúdos audiovisuais. Isso garante maior transparência nas ações do governo, levando informações relevantes para todos os cidadãos, ressaltou Marina Souza, secretária executiva adjunta de Comunicação Digital. O governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, iniciou nesta semana os primeiros testes na estação de tratamento de esgoto ET, que está sendo construída no bairro de Educandos, na zona sul da cidade. Os testes têm como objetivo garantir a funcionalidade dos equipamentos, assim como atestar a capacidade das estruturas construídas, como tanques e reservatórios, onde ocorrerão as etapas de tratamento dos resíduos das residências até serem devolvidas ao meio ambiente. A Secretaria de Economia e Finanças de Iranduba, Ana Lúcia Viana, anunciou na tarde de ontem a conclusão do pagamento da folha do mês de agosto dos servidores municipais efetivos, contratados e comissionados. Os primeiros pagamentos foram autorizados pelo prefeito Francisco Gomes ainda na última terça-feira, dia 25.
A titular da CEMEF, Ana Lúcia Viana, destacou também o pagamento das férias de 2019 dos servidores da área administrativa, ocorrido no dia 15 deste mês, totalizando mais de R$240 mil. Por sua vez, a secretária de Administração e Planejamento de Iranduba, Judite Turi, informou que a folha de pagamento do mês de agosto totalizou R$3.675.114,63. Desse total, R$2.412.272,92 foram pagos aos servidores da educação, R$821.044,54 aos funcionários de administração e R$451.797,17 aos trabalhadores da área de saúde. 5h58 em Manaus. Um mês e meio após a retomada das audiências na sede do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON-AM, o órgão registrou mais de 1.100 sessões de conciliação. Os dados compreendem o período entre 13 de julho e 27 de agosto deste ano. Em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19, o órgão precisou suspender as atividades presenciais. O atendimento ao consumidor com registro de denúncia e reclamação continuou por telefone e via internet, mas as audiências tiveram programação totalmente interrompida. A programação de conciliação foi retomada em julho e, desde então, o PROCON-AM contabilizou 1.157 audiências. Nesse período de retomada, agosto já concentra o maior número do ano, com 651 mil audiências. No mesmo mês, em 2019, foram 541 conciliações registradas pelo PROCON. Corpo de Dança do Amazonas emociona profissionais do Hospital João Lúcio. J. tem os detalhes. O projeto O Artista Visita, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, leva ações culturais para instituições assistenciais. Para o diretor do CDA, Mário Nascimento, o projeto é uma iniciativa solidária tanto para o artista como para o profissional de saúde, principalmente pelo momento vivido com a pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Eu acho que é uma iniciativa salutar, uma iniciativa extremamente importante, extremamente benéfica nesse momento, tanto para o artista que pode sair do seu local nesse momento e trazer arte para esses lugares, né, que precisam de alguma forma de um afeto. Então esse eu acho que é o afeto dos artistas para esses grandes profissionais que estão empenhados nesse momento. No Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, o Corpo de Dança do Amazonas apresentou a performance Invisíveis, que contou, além do diretor, com os bailarinos Adriana Góes e Rodrigo Vieira, retratando a invisibilidade social com personagens como o Homem Invisível, a Noiva Enlouquecida e o Xamã. Convidada a dançar por um dos bailarinos durante a apresentação, a coordenadora de humanização do HPS, Ana Paula de Oliveira, ressalta que a programação cultural é importante para se ter um momento de interação e de entretenimento diante de uma rotina de trabalho tão dura. Essas programações, elas vêm para que a gente possa, nos momentos, tirar um pouco a visão, tentar um pouco descansar, né? E interagir com outras pessoas também. Então, para mim, é muito bom. O diretor do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Silvio Romano enfatiza que levar cultura e arte para dentro da unidade de saúde permite que as pessoas façam reflexões e alterem comportamentos. A arte, de todas as maneiras, ela faz o que é mais importante, ela toca na emoção. E isso é muito importante no momento que nós estamos pensando em criar uma nova Secretaria de Saúde, uma nova Suzano, em que as pessoas precisam muito mais se colocar no lugar das outras, dos usuários. Com isso, a gente possa então melhorar o nosso atendimento. Não só o nosso atendimento ao usuário, mas também as nossas relações entre aqueles que estão aqui. 6h01 em Manaus. O Instituto Climatempo diz que é de 67% a probabilidade de chover 18 milímetros hoje na capital amazonense. E aqui a participação dos nossos ouvintes através do aplicativo Mano. O Cícero diz que está chovendo muito no Rio Preto da Eva. O Ivanildo diz que está chovendo muito na Zona Norte, pancada de chuva com trovoadas. O nosso abraço também para você que está lá na M010. E tinha agora, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. O ouvinte perguntou, ele disse que tem 71 anos, ele pergunta se ele ainda é obrigado a votar. É o seu Ivanildo Maia. Bom dia, sou o Ivanildo.
tenho 71 anos, sou isento de votar. Me parece, senhor Ivanildo, que a partir dos 70 anos é opcional. O senhor vota se quiser, não é mais obrigatório votar a partir dos 70 anos, ok? O nosso bom dia para você. Nosso bom dia também para toda a rapaziada que tá lá no Purupuru. Tem me parece que é uma reclamação, é uma denúncia aqui do Purupuru. As crianças estão pilotando moto e carros sem nenhuma fiscalização. Perigo, com a palavra, às autoridades. Quer dizer que criança lá no Purupuru está pilotando motocicleta e até dirigindo carros pelas ruas da comunidade. Um bom dia também para Aguema Nunes, no Purupuru, no Careiro. Um abraço forte a todos vocês, em todo o interior do estado, que estão na escuta do Jornal da Manhã. E queria mandar um abraço forte para os veteranos de 77 da Companhia de Guarda do QG de CMA, Tropa de 77. Hoje tem encontro marcado lá na residência do Major Carioca. Nosso bom dia para o Matias, Aldemir, Antenor, o Capelão, Betinho lá do Iranduba, o Castro, o próprio Carioca que é o anfitrião, o Nobre, o Elias, o Sinésio, o Capelão 1.1, o Adriano, o Souza, o Neto, o Hermes, o Ivan, o Pacheco, o Cosmo, o Carlos, o Sarmento, toda a rapaziada, enfim, todos os veteranos da Tropa de 77 do QG do CMA. Hoje tem exercício de prontidão lá na residência do Carioca, lá no bairro de Santo Antônio. Ainda interagindo com os nossos ouvintes, um bom dia para o Francisco Araújo. Francisco Araújo disse que desde criança, e lá em Manacapuru, ele ouve o Jornal da Manhã e está agora com 33 anos. Nosso bom dia também para o Samuel Souza, para o Hélio, toda a rapaziada aqui no aplicativo Mano. Vamos às notícias. Entre abril e agosto, a agenda virtual, iniciativa do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, registrou 328 lives no Portal da Cultura. O projeto, que faz parte do Cultura Sem Sair de Casa, contou com cadastros de música, festivais online, lives individuais, com temas como LGBT, desafio das artes cênicas e circenses, fotografia, yoga, meditação e alongamento. O secretário Marcos Apolo de Muniz destaca que a agenda virtual surgiu no período de isolamento social para ampliar o alcance das propostas apresentadas pelos artistas, com espaço para diversidade de perfis. Segundo ele, em 4 meses, o Portal da Cultura teve 150.986 visualizações de página e 50.193 novos usuários no site. 9 pesquisadores da região do Alto Solimões, integrantes da rede de apoio ao Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões, tiveram suas propostas selecionadas pelo Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica do Amazonas, fomentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, e que conta com o apoio técnico da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas. Durante o processo de construção das propostas científicas, os pesquisadores receberam mentoria da equipe técnica do Núcleo para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Estado do Amazonas, que está sob a coordenação da SECT. O credenciamento para os novos bancos que irão atuar em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, já tem 3 instituições na fase final do processo. Os bancos Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil concluíram a fase de envio de documentos. O atual parceiro Bradesco ainda está com pendências na documentação. Em mais uma ação do Novo Momento, pelo qual passa a Secretaria de Estado de Saúde, Suzam, a coordenação estadual da Rede Cegonha realizará nos dias 29 e 30 de setembro capacitação da última turma no curso de suporte avançado de vida em obstetrícia, que será oferecido pela Also Brasil, referência mundial em melhoria e uniformização dos cuidados maternos. A formação é voltada em melhorar a abordagem dos cuidados oferecidos por médicos e enfermeiros da rede de urgência e emergência obstétrica das maternidades da capital e do interior do estado. Com todos os serviços de pavimentação concluídos, a obra de reconstrução do sistema viário da sede do município de Novo Airão entrou na fase final de ajustes para ser entregue à população. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, investiu 7,2 milhões de reais na obra,
que contou com os serviços de terraplenagem e recapeamento em 28,80 quilômetros de ruas e avenidas, totalizando 69 ruas reconstruídas, além da implantação de meio-fio e sarjeta em 10,6 quilômetros de ruas. Também está em execução a obra de revitalização da Praça Municipal Luiz Jorge Silva, situada na Avenida Juricaba, no centro de Novo Airão. A CPI da Saúde apontou indícios de irregularidades em contratos do governo do Amazonas para aumentar a capacidade de atendimento no Hospital Delfina Aziz, na zona norte de Manaus. A unidade se tornou referência no tratamento da Covid-19 no estado. Até esta sexta-feira, mais de 3.600 pessoas morreram com a doença no estado. Nesta sexta-feira, a CPI voltou a ouvir pessoas ligadas à administração da unidade. Os parlamentares receberam depoimento do diretor do Instituto de Desenvolvimento Social e Humano, responsável pela gestão do hospital, José Luiz Gasparini, e o ex-secretário do Fundo Estadual de Saúde, Perseverando de Trindade Garcia. 6h14 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, está adquirindo 4 aparelhos novos de tomografia para a rede de urgência e emergência. Os equipamentos são destinados aos prontos socorros 28 de agosto, João Lúcio, Platão de Araújo e Hospital Francisca Mendes, e estão inseridos no processo de reestruturação da rede estadual de saúde. Os equipamentos vão substituir tomógrafos obsoletos. Em função da sobrecarga no pico da pandemia da Covid-19, os equipamentos requerem manutenção constante. Quando isso acontece, outras unidades da rede são acionadas para dar suporte. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, enviou o expediente em forma de indicação ao governo do estado, por meio da Secretaria de Produção Rural CEPRO, solicitando o envio de motor de luz para atender as comunidades Primavera, Boa Vista 1 e Cesareia, todas situadas no Rio Arari, no município de Itacoatiara. Ele também pediu combustível para as ambulâncias que servem as comunidades de Primavera, Floresta, Rio Negro, Rosental, Mutuca, Natária, Boa Vista, Mucauá, Tiradentes, Pé Grande e São Raimundo, todas situadas no Alto Rio Arari. Em mais uma ação do novo momento pelo qual passa a Secretaria de Estado de Saúde, a coordenação estadual da Rede Cegonha realizará neste sábado e amanhã domingo a capacitação da última turma no curso de suporte avançado de vida em obstetrícia, que será oferecido pela OSO Brasil, referência mundial em melhoria e uniformização dos cuidados maternos. Diagnosticado com autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o aluno Henrique Figueira, de 11 anos, da Rede Municipal de Ensino, encontrou nos desenhos uma maneira para se expressar e desde os 7 anos retrata a própria vida. A atividade que no início tinha como objetivo ajudar o menino a ficar mais calmo virou arte e ganhou o mundo. O estudante da Prefeitura de Manaus, que já teve obras expostas na Europa, fará a primeira exposição individual neste domingo, com o título Criando e Brincando com as Cores. O evento será aberto ao público e realizado na Epicanicim Pazueiro, na Rua Fortaleza, bairro de Adrianópolis, na zona Centro-Sul, das 9 às 13 horas. Para dar maior comodidade e rapidez aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual, a Procuradoria-Geral do Estado, PGAM, lançou um novo sistema para agendar o atendimento presencial na sede do órgão, situado na Rua Emílio Moreira, número 1308, bairro da Praça 14, zona sul de Manaus. O agendamento, que antes era feito via e-mail, agendamento@pge.am.gov.br, agora será realizado diretamente no site da PGAM, no www.pge.am.gov.br, na opção Atendimento da Dívida Ativa. 6h16 em Manaus. A partir da próxima terça-feira, dia 1º de setembro, as solicitações de laudo técnico por parte das empresas incentivadas pelo governo do estado somente serão aceitas via protocolo virtual. Alerta ao secretário executivo de Desenvolvimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, Renato Mendes Freitas. O contato para atendimento quanto a dúvidas e esclarecimentos pode ser feito pelo WhatsApp no 99368-8902, no horário das 8 às 15 horas. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, ARCEPAM, realizou nesta sexta-feira uma visita técnica no porto e na rodoviária do município de Manacapuru.
Atualmente, a agência fiscaliza o serviço de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros conforme o decreto estadual número 42.500, publicado em 14 de julho de 2020, em função da crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. As inscrições para consultores da Amazônia Legal interessados em desenvolver planos de ações ambientais pós-pandemia por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD foram prorrogadas até o dia 2 de setembro, quarta-feira. A medida visa atender estados que estão com dificuldades em encontrar consultores habilitados que atendam aos critérios de seleção. 6h18. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Hoje, 29 de agosto de 2020, Manacapuru estará realizando a segunda noite de Festival de Cirandas do município. Porém, devido à pandemia, não foi possível a realização do festival. Mas, para não deixar a data passar em branco, as 3 agremiações, Matizada, Tradicional e Guerreiros Rura, uniram-se para a apresentação única que será transmitida para todos os lares manacapurenses através de uma live a ser realizada hoje à noite a partir das 19 horas, direto da Arena do Parque do Ingá. Gaspar Fernandes, diretor cultural da Ciranda Formatizada, fala da apresentação. Realmente é um ano atípico para todo mundo. E dentre os mais sofridos, nós temos as comunidades indígenas. E a Formatizada não poderia perder a oportunidade de dar um recado para essa minoria sofrida, que hoje é minoria, mas já foi a maioria dessa terra. Então nós vamos tratar uma questão sensível, que é o efeito da pandemia para as comunidades indígenas. E assim, a Formatizada, como veículo de cultura, vem trazendo essa mensagem sensível para o mundo ver. E as cirandas só têm a ganhar quando elas não deixaram cair a nossa tradição de fazer ciranda, ainda que de forma remota, né, que vai ser uma live transmitida para o grande público que vai estar com certeza em casa assistindo na comodidade de seu lar um grande espetáculo de ciranda, desta feita ao mesmo tempo, né, numa noite só serão assistidas as 3 cirandas dando um show da cultura cabocla, um show da identidade cultural de Manacapuru. E nós esperamos assegurar com isso a nossa grande tradição de fazer ciranda e deixar Manacapuru mais e mais sendo a terra das cirandas. Magal Pinheiro, presidente da Tradicional, também fala da apresentação. Ciranda nunca deixou de acontecer. Em 2016 passamos aquela dificuldade, mas não deixamos de acontecer, de fazer o nosso festival. Então, 2020 não poderia também não deixar de acontecer. Então lutamos, nós presidentes, através da prefeitura, através do secretário de cultura daqui do município, né? E com a bondade do deputado Ricardo Nicolau, conseguimos realizar essa live, porque tenho certeza que contamos com bastante público que vão estar assistindo, né, online. Então, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Renato Conde Teles, presidente da Guerreiros Rura, fala das dificuldades, mas espera contar com a participação do público. Nós, da cultura mandacapuruense, que temos a felicidade de ter a condição de estar na frente das cirandas, temos a satisfação de levar ao público tudo que a gente poderia estar fazendo hoje se as coisas estivessem acontecendo normalmente. Então, vamos levar a alegria, o entretenimento, o divertimento do povo, não só de Manacapuru, mas onde chegar nossas imagens. Vamos fazer com muito carinho, com dedicação. Então, fazemos isso para divertir as pessoas que não estão ainda podendo sair de casa. E, enfim, vamos levar a cultura com garra, com vontade, se Deus quiser, pedindo a Ele que nos abençoe para que o ano que vem a gente possa estar tranquilo, participando do Festival de Ciranda de Manacapuru, que tanto nos honra estar aqui à frente, principalmente no meu grupo, que é a Guerreiro Moura. Bem, Eduardo, ontem aconteceu aí no Parque do Ingá o ensaio geral. E hoje, a partir das 19 horas, via online, o grande Festival de Cirandas de Manacapuru. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Obrigado, Zegdeg. São 6h22. Em Manaus, nós continuamos recebendo informações de todos os pontos da cidade. Chove muitos raios e trovões. E por falar em chuva, nós estávamos conversando com o Zegdeg lá de Manacapuru. Vamos até Iranduba.
O morador de lá, o Gato Black, disse que primeiro ele dá um bom dia a todos aqui do Jornal da Manhã e pede para avisar os motoristas ter cuidado aqui na estrada do Iranduba, pois tem muito buraco na pista e está chovendo muito, que representa na realidade um grande perigo. Já teve até um acidente, segundo o nosso ouvinte. Essa estrada, inclusive, é Carlos Braga, que faz a ligação da sede do município até M070, já tem projeto do governo do estado para a sua total recuperação. São 6h23 em Manaus. Wilson Lima anuncia plano de saúde no interior do Amazonas para servidores da educação. O governador Wilson Lima anunciou ontem que mais de 15.200 profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, terão acesso aos serviços do Plano de Saúde Apivida no interior do Amazonas. O atendimento será feito em 11 cidades polo que contemplarão profissionais da educação dos 61 municípios. O anúncio foi feito durante live do governador e do secretário em exercício da SEDUC, Luiz Fabian, no Centro de Mídias na Zona Sul de Manaus, com transmissão para o interior do estado e presença de deputados estaduais. De acordo com Wilson Lima, a ampliação do atendimento para profissionais do interior está contemplada no contrato vigente com a Apivida e não implica em novos gastos para o estado. Hoje nós estamos dando um passo importante, porque uma parceria da SEDUC juntamente com a Apivida vai permitir que os profissionais do estado que estão no interior também recebam atendimento mais próximo ou no próprio município. É porque a partir do dia 5 de outubro a Apivida já está com as suas estruturas montadas em 11 municípios polos para fazer esse atendimento àqueles que têm esse plano de saúde. É mais uma conquista dos profissionais da área de educação e aqui eu aproveito para reforçar o compromisso que o governo do estado do Amazonas tem com essa categoria. Como disse o governador Wilson Lima, os serviços começam a ser oferecidos a partir de 5 de outubro, quando os profissionais já poderão agendar consultas e exames. A SEDUC informará em breve os canais de agendamento. Para o secretário Luiz Fabian, a ampliação dos serviços é uma vitória para os profissionais da educação do interior. Segundo ele, a medida também é resultado da regularização do plano de saúde no primeiro ano da atual gestão estadual. O atendimento da Apivida será realizado em 11 cidades polo, sendo que cada uma delas englobará determinados municípios e serviços, entre eles clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, laboratório e raio-x. Os polos definidos pela SEDUC são Manaus, Carauari, Tabatinga, Humaitá, Coari e Tefé. Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, São Gabriel da Cachoeira, via teleconsulta, e também pelo mesmo método Boca do Acre e Borba. 6h26 em Manaus. Nosso bom dia para o Sérgio Henrique, do Rio de Janeiro, que está ligado desde cedo no Jornal da Manhã. Bom dia também para o Cirino, lá em Campo Largo, lá no Paraná, Nascimento em Minas Gerais e Moisés lá em Tabatinga. Os três participarão da reunião de hoje da turma do QG, do Comando da Tropa de 1977, por videoconferência, tanto confirmada a participação dos três. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, emitiu nesta semana a versão digital da Carteira de Trabalho e Previdência Social de 115 internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. O serviço, coordenado pelo Departamento de Reintegração Social e Capacitação, foi realizado pela equipe de assistência social da própria unidade prisional. Produtores e empresários do Amazonas estimam um crescimento de até 50% na comercialização dos produtos de origem animal a partir da adesão da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF, ao Sistema Brasileiro de Inspeção prevista para ocorrer ainda neste ano. Após discutir diferentes temáticas relacionadas à reforma tributária e as consequências para a Zona Franca de Manaus, o Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, encerrou a webconferência Zona Franca de Manaus, Sustentabilidade e Economia, com uma palestra do advogado Sérgio Leitão, que falou sobre a bioeconomia na Amazônia. O evento foi finalizado com um debate entre especialistas da área acerca dos temas apresentados pelos demais participantes.
A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua PNAD, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, mostra que a taxa de desocupação no estado do Amazonas alcançou 16,5% da população em idade de trabalhar 14 anos ou mais, ou seja, sofreu alta de 2,0 pontos percentuais no segundo trimestre de 2020, pois no primeiro trimestre deste ano havia registrado 14,5%. No trimestre de abril a junho de 2020, comparado ao mesmo período de 2019, o Amazonas registrou alta ainda maior, de 2,6 pontos percentuais no percentual de desocupação. Em relação às outras unidades da federação, o estado do Amazonas, com a taxa de desocupação de 16,5%, ocupou a quarta posição dentre as maiores taxas. Mas, conforme os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o Amazonas fechou o mês de julho com um saldo positivo de 2.974 contratações. O índice calcula a quantidade de trabalhadores admitidos versus o número de trabalhadores demitidos no mesmo período. Este é o primeiro mês após o início da pandemia, que começou em meados de março, em que o número de vagas fecha com saldo positivo, demonstrando que o estado do Amazonas efetivamente está retomando a economia e saindo do período de recessão e de grande número de demissões. Entre os setores que movimentam a economia do estado, os destaques são para a indústria, que fechou o mês com um saldo positivo de 1.513 vagas, seguido do comércio com 804 vagas e fechando com a construção civil, que obteve saldo positivo de 557 contratações. Ainda interagindo com os nossos ouvintes, nosso bom dia para o Pedro Silva e também para o Ivan Gomes, aí do bairro de São Raimundo, que completou 66 anos e diz que há 27 anos ele é fã do melhor noticiário do dia. Bom dia a você e muito obrigado. Nosso bom dia também, rapaziada de lá da CINFRA, Tícia Raiol, engenheira Tícia Raiol, engenheiro Frank Douglas e os secretários executivos Gustavo e Lisandra Brugnara. Nosso bom dia também para os frequentadores do Centro de Convivência da Família do Dr. Mafra, o Zé Rui, na Rua Curió, na Cidade Nova, o Tupinambá, o Luiz, o Mário, o Serginho, toda a rapaziada. Enfim, o nosso abraço forte, nosso muito obrigado pela audiência. 6:33. Polícia. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil do Amazonas realizaram na manhã desta sexta-feira a incineração de 1 tonelada de entorpecentes apreendidos neste ano durante ações policiais em todo o interior do estado. A droga foi destruída em uma fábrica especializada em resíduos sólidos localizada no Distrito Industrial, na zona leste de Manaus. O Amazonas foi o 6º estado do Brasil com a maior taxa de homicídio de mulheres em 2018, segundo dados do Atlas da Violência 2020, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA nesta quinta-feira. Conforme o levantamento, o estado teve média de 6,2 homicídios de mulheres por 100 mil habitantes durante o ano. No Brasil, foram 4.519 mulheres assassinadas, o que representa uma taxa de 4,3. Um homem de 52 anos foi morto a tiros enquanto aguardava o atendimento do lado de fora da Secretaria de Administração Penitenciária no centro de Manaus. Além dele, uma mulher também ficou ferida. O crime aconteceu na rua Plácido Rio Branco, com a Avenida 7 de Setembro, por volta das 9 horas da manhã de ontem. Testemunhas reclamaram que o atendimento no prédio anexo da Secretaria precisou ser suspenso por conta do crime. A SEAP informou que vai divulgar notas sobre o ocorrido. Um ônibus da linha 055 perdeu o controle e invadiu uma casa na rua Israel, bairro Jesus Me Deu, na zona norte de Manaus. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira. Segundo populares, o ônibus estava em alta velocidade quando desceu a ladeira. Em seguida, ele perdeu o controle e bateu na casa que fica no final da ladeira. A linha é da empresa Vegas e faz o transporte de passageiro do Terminal 3 na Cidade Nova para o residencial Viver Melhor 3. Ainda falando de ônibus, 3 homens armados, ainda não identificados, assaltaram um ônibus da linha 356 na manhã desta sexta-feira, na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, o ônibus articulado estava com cerca de 80 passageiros que foram feitos reféns quando o trio anunciou o assalto em frente a uma fábrica de refrigerantes no bairro Novo Israel, na zona norte da capital. Eles estavam com 2 armas caseiras e uma pistola calibre 38, pediram para que o motorista desviasse a rota, ameaçando atirar nos passageiros caso tentassem reagir. Em seguida, o trio desceu do veículo e fugiu, levando diversos celulares e dinheiro das vítimas. Loteria. Antes das loterias, mais uma rodada aqui com os nossos ouvintes do aplicativo Mano. O Pedro está lá em Lima, no Peru,
e está ouvindo o Jornal da Manhã desde lá, desde Lima, no Peru. Um abraço forte para você, para o Moraes também aqui do Tarumã. O Moraes disse que no Tarumã está um dilúvio. Vou falar em Tarumã, um abraço forte, um bom dia por grande amigo e irmão Ornelis, colega, amigo de infância desde lá da José Chevalier, no Morro da Liberdade, que agora reside no Tarumã. O nosso bom dia também para a comunidade macuricana, na comunidade de Anveres. Abraço forte, bom dia, obrigado pela audiência. Vamos aos números das loterias, começando pela Lotomania Concurso 2104. 20 números acertados, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 1º, terça-feira, 6.300.000 reais. Atenção para as dezenas. Dezenas 09, 15, 19, 21, 23, 24, 37, 39, 46, 62, 63, 64, 66, 69, 74, 80, 90, 91, 97 e 98. Vamos falar agora da quina, concurso de número 5.352 e também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, sábado, 1.500.000 reais. As dezenas do concurso 5.352 da quina foram estas: 21, 39, 56, 65 e 74. 21, 39, 56, 65 e 74. Vamos finalizar com a Loto Fácil, o concurso 2023, que teve duas apostas ganhadoras. Uma é do Recife, Pernambuco, e outra de São Paulo, capital. Cada uma recebe R$859.171,14, o que acertaram as dezenas 01, 02, 04, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 25. Agora 6h40 em Manaus. Esportes. Em alta no Palmeiras, Patrick de Paula vem recebendo sondagem de clubes estrangeiros. Cobiçado pelo tradicional Benfica, comandado por Jorge Jesus, o jovem meio-campista falou sobre a possibilidade de defender o clube. A pressão do técnico do Benfica, Jorge Jesus, para que o time contrate mais reforços de peso para o início da temporada de futebol europeu, oficialmente começa em setembro, mira o Flamengo, seu ex-clube. O português insiste em ter Bruno Henrique para a montagem de sua equipe, mesmo depois de jogador ter afirmado que não quer deixar o rubro-negro. Contratado para substituir Thiago Nunes após o ex-treinador do Atlético Paranaense rumar para o Corinthians, Dorival Júnior não resistiu à primeira grande sequência negativa no comando do time alvinegro e nesta sexta-feira teve sua demissão oficializada pelo clube. O comandante da equipe na próxima rodada do Campeonato Brasileiro em caráter interino será Eduardo Barros. O placar dos jogos de ontem, começando pelo Campeonato Brasileiro Série B: Oeste 0, Avaí 2, Cuiabá 2, Chapecoense 1, Guarani 1, Náutico 2. Campeonato Brasileiro Série C: Jacuipense da Bahia 1, Botafogo da Paraíba também 1. Os jogos deste sábado pelo horário de Brasília: Campeonato Brasileiro Série B. Às 11h jogam Juventude e Botafogo de São Paulo. Às 16h30, Vitória e Paraná Clube. Às 19h, Cruzeiro e América Mineiro. Também às 19h, Figueirense e Confiança. 21h jogam Sampaio Corrêa e Ponte Preta. Campeonato Brasileiro Série C. Às 17h jogam Santa Cruz e Imperatriz. E às 19h, Manaus e Paysandu, aqui na Arena Amazônia. Campeonato Brasileiro Série A, 17h, Botafogo Internacional. Às 19h, Fluminense e Vasco. Às 19h, Bahia e Palmeiras. E fechando a rodada deste sábado, às 21h, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Últimas notícias. O dólar fechou em forte queda nesta sexta-feira, com os mercados repercutindo a aprovação de transferência imediata ao Tesouro Nacional do resultado cambial do Banco Central. A moeda norte-americana caiu 2,93%, vendida a R$5,4125. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fecha em alta nesta sexta-feira, de olho na cena local,
onde os agentes avaliam a aprovação de transferência imediata ao Tesouro Nacional do resultado cambial do Banco Central. No exterior, efeitos da resolução do FED empurraram dia de altas. O Ibovespa subiu 1,51% a 102.142 pontos. A Caixa libera no dia 1º de setembro o saque da 4ª parcela do auxílio emergencial de R$600 para os beneficiários que nasceram no mês de agosto. O valor já está disponível na conta digital para movimentação do aplicativo Caixa Tem desde 14 de agosto. E os trabalhadores nascidos em setembro recebem na próxima segunda-feira o crédito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS emergencial de até R$1.045. O valor será depositado na conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. O benefício só poderá ser sacado por esses trabalhadores no dia 31 de outubro. Na próxima segunda-feira, quem está com dívidas abertas com algumas empresas e quer limpar o nome junto ao Serasa, terá a última oportunidade para regularizar cada pendência por até R$100. Além disso, os trabalhadores nascidos em setembro terão acesso a até R$1.045 no saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em caráter emergencial. A concentração de vencimentos de papéis prefixados e a queda do dólar fizeram o endividamento do governo cair pela primeira vez depois de 2 meses de alta. A dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do governo federal, caiu 1,03% em julho, na comparação com junho, informou ontem a Secretaria do Tesouro Nacional. O estoque passou de 4,39 trilhões para 4,34 trilhões de reais. E as contas do governo registraram um déficit primário de 505,187 bilhões de reais de janeiro a julho deste ano, o pior desempenho da série histórica iniciada em 1997. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. A taxa de desemprego aumentou em 11 estados no segundo trimestre na comparação com os 3 primeiros meses do ano, segundo a pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em outros 14 estados se manteve estável. Já no Amapá e no Pará, houve queda. As maiores taxas foram observadas na Bahia, 19,9%, Sergipe, 19,8%, Alagoas, 17,8%, enquanto as menores em Santa Catarina, 6,9%, Pará, 9,1%, Rio Grande do Sul, 9,4% e Paraná, 9,6%. 6h47 em Manaus. Em representação enviada ao Superior Tribunal de Justiça, a subprocuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, estimou que somente com o esquema criminoso de contratação de organizações sociais da área de saúde, a organização criminosa supostamente chefiada pelo governador afastado Wilson Witzel, do Rio, pretendia angariar quase 400 milhões em valores ilícitos ao final de 4 anos de mandato. A estimativa leva em consideração o suposto objetivo do grupo em cobrar propina de 5% de todos os contratos para a gestão de unidades de saúde. O Ministério Público Federal chegou a pedir a prisão do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, no âmbito da Operação Treason Idem, desencadeada na manhã desta sexta-feira. Mas o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, não acolheu a solicitação. O entendimento de Benedito Gonçalves é o de que seria suficiente o afastamento de Witzel do cargo para fazer cessar as supostas atividades de corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem liberar a tramitação do processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na decisão, Moraes entendeu que não há irregularidades no procedimento. O governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também do PSC, emitiu nota nesta sexta-feira em que disse lamentar os acontecimentos referindo-se ao afastamento do governador Wilson Witzel por ordem judicial. Ele, que também é investigado, afirmou estar com a consciência tranquila e totalmente à disposição para colaborar com as investigações. Segundo a nota, advogado de formação, ele confia na justiça e na garantia ao amplo direito de defesa a todos os envolvidos para que os fatos possam ser devidamente esclarecidos para a sociedade. 6h49 em Manaus. O grupo comandado pelo pastor Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC, usou laranjas, imóveis, offshore e depósitos fracionados para lavar o dinheiro desviado de contratos do governo do Rio de Janeiro, afirma o Ministério Público Federal.
O político e seus 2 filhos, Felipe Pereira e Lécio Pereira, foram presos ontem na Operação Trisnida, que também determinou o afastamento do cargo do governador Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro. Relatórios de inteligência financeira mostram 884 mil reais em depósitos fracionados em dinheiros nas contas de 2 empresas controladas por Everaldo e pelos filhos. As movimentações apontam para esquemas anteriores à chegada de Witzel ao poder. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Everaldo realizou dezenas de depósitos em espécie em valor fracionado, de modo a dissimular o total da movimentação e atividade típica de lavagem de capitais. 6h50. O governo da Argentina anunciou nesta sexta-feira a extensão das medidas de confinamento até 20 de setembro, após o país registrar 11.717 novos casos do coronavírus em 24 horas. Com isso, os argentinos chegarão a 6 meses de quarentena iniciado em 20 de março. O governo dos Estados Unidos executou Kate Nelson, assassino condenado de uma criança de 10 anos na tarde desta sexta-feira, na 5ª execução desde que retomou a pena de morte nos últimos meses, depois de um hiato de 17 anos e apesar de uma decisão judicial de que as injeções letais violam a legislação. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ontem que o Kremlin organizou uma força policial para apoiar o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, atendendo a um pedido dele, embora ela não deva ser empregada, a não ser que os distúrbios no país saiam fora do controle. O ator Chadwick Boseman morreu aos 43 anos, conhecido por interpretar o Pantera Negra no filme da Marvel. Além de personagem importante da história americana, ele enfrentou um câncer de cólon diagnosticado em 2016. 2016. Participaram desta edição reportagem de J. Rai e Alberto Zegdeg. A técnica foi de Hernandes Sampaio e a apresentação de Eduardo Silva.